Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo, falando do semana passada, não foi? Porque escrito está: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Lá no tribunal de Cristo, é você e você mesmo. Não adianta você ficar agarrando na vida do outro irmão. Por que você não fez a obra, irmão? O Senhor vai te perguntar: certo? Por que você não fez o que eu te mandei? Uai, Senhor, o Senhor vai perguntar para o Braz? Não, só eu que estou perguntando para mim? Vai ter disso. Ó, de maneira que cada um dará conta de si mesmo. Aqui ele falou bem assim, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Por que a Bíblia fala sobre isso? Nem todo mundo adora a Deus, não? Será que existe uma pessoa desavisada que não adora a Deus? No período da graça, agora que é graça, não é imposto essa pessoa, ela faz se ela quiser, mas ela vai ser obrigada. Lá vai ter que dobrar o joelho, toda língua, todo joelho se dobrará e confessar a Cristo. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O que é colocar tropeço e escândalo para o irmão? Eu explico. Eu sempre falo aqui que eu não estou preocupado com a opinião dos outros, e não me preocupo mesmo. Eu só tenho que me preocupar se determinado comportamento meu vai escandalizar ou vai fazer com que o irmão ele tropece. Eu sempre falo aqui, não está na Bíblia que beber é pecado. A Bíblia fala que embriagar-se é pecado. Não está na Bíblia que fumar é pecado, certo? Não está assim diretamente com essas palavras que é pecado. Mas o que eu tenho que tomar cuidado? Com o testemunho. Você vê que tem coisa que ela é simples e banal, mas que faz tropeço. Já contei aqui várias vezes que eu, quando comecei a evangelizar no outro ministério, eu tenho dificuldade de cumprimentar as pessoas, é de mim isso aí, né? A gente ensaia, a gente se esforça para poder não transparecer. É porque eu sou introvertido, né? Meu perfil é analítico, então a pessoa que é analítica, se estiver centrado no que está fazendo, qualquer coisa que tira atenção irrita. Não é que eu não gosto de pessoas, é que se eu estiver centrado, alguém conversar, às vezes até cumprimentar, eu quero atenção. Então, quando eu tenho atenção, quando eu vejo uma pessoa olhando para mim, às vezes eu estou conversando com uma pessoa e percebo que ela já perdeu a atenção, ela está em outro lugar, eu já paro a conversa, eu corto o assunto. Não vou ficar falando com pessoas se ela não está prestando atenção. Então é de mim. Então, mas olha só, eu cheguei dentro de um bar, a gente estava evangelizando, e eu várias vezes entrei nesse bar para comprar refrigerante. O bar lá é sujo, mas o refrigerante é bem gelado. Eles têm uma frisa boa. Irmão, o refrigerante já não presta. Você tomar ele quente ou frio, pelo menos assim. Tem um refrigerante que ele está gelado, ele está frio, mas tem que estar trincando para poder descer legal. E aí eu sempre vi nesse bar, comprava refrigerante. Eu não queria incomodar as pessoas.
Eu entrar, eu não conheço a pessoa, vou ficar cumprimentando ela. Tem gente que mexe com todo mundo, tem gente que fala com todo mundo, com quem conhece, quem não conhece da pessoa. Eu sou para dentro. Cheguei ali, estou entrando no bar, eu conheço você ali, mal te cumprimento. E se eu estiver conversando com alguém, já não cumprimento mais, porque vai atrapalhar a conversa dos dois ali. Aquilo que eu não queria que fizesse comigo, eu não faço com os outros. É minha visão. Não é a visão da pessoa. E teve uma pessoa que ela me vigiava. Ao ponto de eu olhar e entregar um profeta, ele falou: de você eu não pego. Você vê que quase todo dia que você não falou para a gente, que agora você vai falar. Então por que eu me preocupei em vigiar nessa parte? Porque eu não quero que isso atrapalhe o quê? A pregação do Evangelho na minha vida. Eu quero que por causa disso a pessoa não aceite Jesus. Não é só isso, tem outras coisas. Tem coisas que eu não vou, por exemplo, eu conheço alguém, né? Geralmente a gente conhece pessoas do bairro. Tem gente que nunca buscou Jesus, está nem para Jesus, está pouco se lixando para o Evangelho. Aí eu vou me preocupar com o que ele pensa a meu respeito? Não. Agora, também não vou fazer algo que lhe acuse. Irmão lá, pastor, né? Pastor ele, né? O que ele vai acusar? Se eu mexi com a mulher dos outros, aquilo que não convém. Me viu dando mau testemunho. O que é dar mau testemunho? Comprou e não pagou. Está no bar bebendo. Cabe um pastor estar no bar bebendo? Não. Cabe um pastor fumar? Não. Então eu vou me portar de forma que ele me veja. Não, eu não quero que ele me veja como pastor, mas pelo menos que ele me veja como uma pessoa de respeito. Então, Paulo vai dizer: assim ninguém nos julgue uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser causa. Qual foi a acusação que Deus deu a Davi acerca de Betseba? Quem lembra? Quando o profeta Natan ele repreende Davi, ele vai dizer assim acerca do pecado de Betseba: por causa do seu pecado, você faz com que os inimigos de Deus me acusem, blasfemem do meu nome. Irmão, se você for um bom cidadão, um cidadão honesto, você se passa até como crente. Bota dúvida, sabe? Fulano, mas acho que fulano é crente. Porque, rapaz, um cara que centrado, não vejo aquele cara em confusão, né? Não vejo aquele cara, ninguém. Você sabe, as pessoas elas podem até não gostar de você, porque gostar é outro nível, mas ela não pode ter o que te acusar. Eu tenho na rua lá um monte de gente que não gosta de mim. É uma lista. Mas é engraçado, o dia que o demônio manifestou na menina, aonde eles bateram? Lá na minha porta. Fui lá. Tirei o demônio da menina e preguei para a mãe. Eu tinha que agradecer, porque a menina dormiu igual uma princesa. É isso que as pessoas têm que ver. Pode não gostar de você. Porque se é questão de gostar, relacionamento. Às vezes a pessoa não gosta de você porque ela não se relaciona com você. Você quer ver que coisa interessante? Em frente à minha casa, tem uma casa de uma pessoa que ela é minha vizinha e amigo de infância. É uma família grande de irmãos. São vários irmãos. Ele é homem. O mais novo lá cresceu comigo. Ele tem uma irmã, eu não sei, eu acho que ela não é a mais velha, mas ela deve estar entre as mais velhas. E a gente nunca foi de se falar, nem bom dia se dava. E eles tinham saído de lá, assim, meio que dispersaram os parentes, e aí agora eles voltaram, tipo assim, a casa é herança de família, então eles vieram todo mundo morar na casa. E nessa de vir para cá, tem uns 4 para 5 anos isso. Essa menina ela se relacionou com um rapaz. Esse cara ele mexe com corte de roupa. Eu nunca assim me preocupei em falar com ele. Que eu me lembro aqui, teve uma vez que meu portão estava com problema, agarrando a rodinha. Eu acho que ele tipo assim, ele acabou se incomodando, porque
estava sofrendo com o portão, ele chegou a me oferecer graxa, me oferecer óleo. E aí eu fui, não, esse aqui não é graxa não, esse aqui realmente tem que trocar e tal. Me ofereceu, falou assim, precisar por aí. Manifesta. Nossa, quanto mais. Aí, para resumir a história, de lá para cá a gente passou a se falar, conversar, né? Um beijo com o carro lá fora, ele passou a ver. Foi uma coisa natural. E ela não me cumprimentava. Irmão, nem para si, nem para não. Tipo assim, tem aquela pessoa que ali pega ligeira, ela não fala mal de você, também não fala bem, também não te cumprimenta, mas também não te fala mal. A gente é vizinho há 40 anos. E eu percebi, ele mexe com o negócio de corte, roupa, e ele percebeu que eu estava usando, ele jogou uns pedaços de retalho fora, eu fui lá, peguei um pedaço de retalho, porque ele é bom para limpar graxa. Ele olhou e ficou assim, incomodado, porque os retalhos ele eram bem retalhos mesmo. Ele falou assim, não, eu vou separar para você os maiores. Eu falei, esquenta a cabeça, não vou separar. Ele separou os maiores para mim. De lá para cá a gente veio trocando ideia. A minha mãe falou comigo que um outro momento ela foi conversar com a minha mãe e ela falou o quanto o marido dela gostava de mim. E mudou o conceito dela, que ela tinha meu respeito, que ela passou a falar comigo. Entendeu? Por que o resto da rua não fez? Coração, irmão, o coração da pessoa mostra o que ela quer ver. A gente para, a gente conversa, a gente se cumprimenta. Natural. E aí eu comecei a observar que ela passou para ser cumprimentada. Bom, estamos aqui, né? Então, tropeço. Não deixe que a sua vida... Irmão, entenda uma coisa. Tem coisa que você não vai conseguir evitar. Tem perseguição, luta que na sua casa vai vir, você não vai conseguir evitar. Olha o que a Bíblia diz. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de você. Versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse ela é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não anda conforme o amor. Não destruas por causa da comida aquele que por quem Cristo morreu. Eu já falei com vocês que eu tenho um amigo que ele é adventista, e eles têm umas regras lá, eles guardam o sábado, não comem carne de porco. Então eu não tenho que ter inimizade com ele, porque ele tem uma preferência de comida, ele tem uma fé na comida. Eu tenho pessoas que são evangélicas, né? Convivem com a gente, e ela tem falsas crenças, entendeu? É a fé da pessoa, ela não tem a mesma maturidade que nós. Porque Paulo vai dizer, tem gente que tem fé que pode comer tudo, tem gente que acha que não pode comer. Entendeu? É o mesmo caso do cigarro da bebida. Tem cristão que ele vai te julgar porque você fuma ou bebe. Eu consigo relacionar com qualquer um. O que fuma, o que bebe, o que fuma, o que não bebe. Não desprezo ninguém por causa disso. Entendeu? Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem diz que serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha que interessante. Deus ele requer de você transparência. Para Deus,
a sua maneira de vestir não descreve quem você é. Por quê? Porque Deus não olha a aparência, Ele olha a intenção do coração. Certo? Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente não só convive com Deus, a gente convive com o ser humano. O ser humano aparece e droga. E é isso que Paulo está querendo pegar. Então eu vou imaginar que você tem fé que pode tomar um gole de cerveja. Ok, toma secretamente. Por quê? Porque pode ser que se a Adriana ver você tomando, ela vai se escandalizar. Eu poderia vir aqui de cueca, porque para Deus eu estando de roupa ou de cueca não faz diferença nenhuma, mas eu vou escandalizar a obra de Deus. Pastor, posso de biquíni na praia? Vai escandalizar a obra? Quem te vê vai ver você como mulher de Deus? Então, se você estiver aqui, vai no secreto, vai num lugar mais deserto, onde não tem ninguém. Não, Deus nunca faz questão de pegar o celular e postar no Facebook aí, no Instagram. Igual de cerveja. Não, irmão, não faz isso não. Guarde para você. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sim, mas a gente está vivendo num ambiente onde o ser humano julga a aparência. Você acredita que o ser humano... Deixa eu te perguntar uma pergunta. Você acha que todo mundo está pronto para ouvir a verdade? As pessoas não querem sinceridade, não. Você tem que dar uma maquiada, assim. Você tem que guardar um pouquinho a verdade. Você não pode falar nitidamente a verdade, porque ninguém pode suportar. Mas sabe o que a gente quer fazer? A gente quer ser sincero com as pessoas, falar a verdade para as pessoas e esconder de Deus. Não, seja sincero com Deus. Tire a roupa, fique nu diante do Senhor. Abra o jogo. Inclusive tem coisas que você não pode falar para as pessoas, porque elas não vão suportar. Tem coisas que Deus me mostra, que Ele quer me dar, que Ele vai fazer, que vai acontecer, que eu não falo para ninguém, porque as pessoas não estão preparadas para aquilo. Entendeu? Então eu acho que essa parte aqui ficou mais interessante. Ser sincero com Deus, transparente com Deus e nu. Mas com as pessoas você tem que usar o quê? Filtros. Eu não digo máscara, eu não digo falsidade. Filtro. Nunca seja com as pessoas falsa, mas use filtro. Oi? Não fale qualquer coisa, não revele qualquer coisa, não abra a sua vida para qualquer um. É filtro. Entende? Vou falar aqui, eu não queria falar, mas eu vou falar. Outro dia eu falei uma frase com um rapaz, ele ficou até meio assim. Lá na rua estava passando um pancadão daqueles proibidão. Aí eu falei bem assim, cara, eu odeio esse tipo de coisa. Eu falei bem assim, eu estou me convertendo todos os dias. Os meus olhos ainda não se converteram por completo. Eu explico. Eu ainda não consegui fazer com que os meus olhos rejeitassem certas coisas do mundo. Mas o meu ouvido não. Não é qualquer coisa que entra no meu ouvido, não. O meu ouvido se converteu. Não é qualquer lixo que vai entrar, não. Até possa ser que passe uma cena, porque a televisão hoje ela tá difícil de você assistir, Instagram tá difícil. De repente passa uma cena de uma mulher fora, né, do padrão, e possa ser que os meus olhos não estão convertidos ainda, dizer, não quero. Eu sei que sincero com vocês, mas o meu ouvido não. No meu ouvido não vai entrar qualquer porcaria. Estou me convertendo, vou chegar lá. Então, tem pessoa que não. Ele não vê. Ele não percebe que aquilo que está entrando está contaminando ele. Versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação,
de uns para com os outros. O que é edificar? Crescer. Tem que me preocupar no crescimento de cada um de vocês. Você tem que se preocupar em crescer e fazer com que outros cresçam. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com. Estou lembrando ninguém beber cerveja. Estou dando um exemplo para a gente entender, porque eu preciso trazer para a realidade nossa o que Paulo está querendo dizer. De repente você tem fé de tomar uma cerveja. O que pega não é a cerveja, o gole de cerveja, é o escândalo, como você expõe. Entendeu? Então o que está dizendo, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Irmão, eu estava vendo ontem uma matéria no YouTube sobre a Igreja Deus e Amor. Os escândalos que tiveram lá, né? Quem era Deus e Amor, o patrimônio, a história da Deus e Amor, Davi Miranda. Davi Miranda chegou na época de proibir isso de televisão. Porque ele tentou mostrar que a televisão era algo do demônio. Você vê que ele não estava tão errado. O problema é o quê? Que ele foi muito radical, né? Ao ponto de das pessoas se converterem e jogar a televisão fora. Não precisa ser tão radical, é só saber usar. Tudo que você tem que saber usar. O celular que você tem, a internet de casa, sua televisão lá. Sim, hoje o celular é um bem, é uma coisa boa, mas tem que tomar muito cuidado, porque ficou aberto. O celular está aberto, a internet está aberta. Então a prostituição, a nudez, ela está muito mais explícita hoje na internet do que era antes. Para a gente ver um filme pornô, você tinha que ir até a videolocadora, entrar na seção de pornografia, sabe? Você tinha que fazer toda uma. Olhar para um lado, olhar para o outro, ver se tinha te olhando. Passar vergonha, você tinha que se expor. Aí você ia pegar o vídeo, você colocava as duas em cima, colocava no meio. Aí vinha, oi, tudo bom? E depois tinha que devolver. Outro escândalo. Hoje não, com um clique. Então você tem que vigiar. Tem que tomar cuidado. Muito mais do que antes. Então, Paulo está falando da comida. Por que Paulo está falando da comida? Porque é onde você vai pegar com mais facilidade. Teve uma família, um tempo atrás aqui na igreja, quando a gente estava começando. Uma família abençoada. Eu falo com você, eu fico triste porque foram embora. Por que foram embora? Podia ter ficado, veio com intenção boa. A esposa do rapaz era louvorista, lavava bem. Veio dizimando, sabe? Uma família veio dizimando. Eu acho que veio com interesse, veio colocando logo o coração no negócio. Ele, o rapaz, ele era prestativo, queria fazer a placa da igreja e tudo mais. Veio e ficou com a gente um tempo aí. Fico triste que foram embora por causa de comida. Na época a igreja estava fazendo aniversário, se não me engano, eu estava fazendo uns meses, era uma data assim comemorativa. E o pastor que me consagrou, ele ia vir na igreja, ia trazer a igreja dele para cá para nos visitar. E lá, quando eu estava lá, eu tinha feito pudim, e ele gostava muito do pudim. Ele mexe quando tinha um evento lá, ele era muito festeiro, o pastor, ele gostava muito de fazer festa, evento, ele era muito assim, muito carismático. Vocês iam gostar dele, porque ele era muito de abraçar, ele era muito de cumprimentar, dificilmente chegava na igreja, a gente cumprimentava, de abraçar, era dele isso aí. E aí, eu falei, poxa, ele vai vir de lá, vai trazer a igreja, vão trazer o instrumento, vão vir inovar, eu quero também honrá-lo. Eu resolvi fazer um pudim para ele. Bom, deixei ele no canto ali, quando acabou o culto,
pediu para que viesse a igreja, os irmãos que veio com ele, a família dele e ele. Eu queria honrá-los. E aí, parece que o irmão estava com o carro com ele furado, pediu emprestado o meu step, pediu para o Braz pegar o pneu e emprestar para ele. Nessa de pegar o step, devolver o step, ele viu a gente no coffee break ali, e se sentiu diminuído, e por causa disso foi embora. A gente tem que entender o seguinte: uma vez eu fui convidado no final de ano para sentar na mesa do ministério. Da onde eu vim, onde se fazia final de ano, de festividade, se separava uma mesa, tipo essa aqui, um pouquinho maior, 2 mesas dessas, para onde se sentava o bispo e os presbíteros, chamado mesmo ministério. E o bispo, ele me convidou para fazer parte, ele me chamou para sentar na mesa, a fim de me honrar. E aí eu sentei perto dele. Todas as vezes que eu estava perto dele, eu aproveitava para aprender, para tirar dele aquilo que ele mais tinha de precioso, que era o ensino. Ele era ótimo para ensinar, ótimo para dar dica, ótimo. Ele ensinava o tempo todo, ensinava nos melhores detalhes. Ele vira para mim e falou bem assim: você está se sentindo bem aqui com a gente? Eu falei: poxa, estou amando. E ele falou bem assim: o meu desejo não era que tivesse essa mesa. Presta atenção, vocês vão entender. O meu desejo é que não tivesse essa mesa. Eu queria estar no meio de todo mundo, com os irmãos sentados, todo mundo livre. Aí ele falou bem assim: mas eu preciso ensinar para vocês o que é honra. E a maneira como eu tenho de ensinar a honra é separando os que vão ser honrados, separado. Porque se eu colocar todo mundo de igual padrão, eu nunca desperto em você, Renato, nele, o desejo de ser presbítero. E a igreja precisa de presbíteros e pastores. E a palavra de Deus diz: aos presbíteros, duplicada honra. Então lá tinha esse costume de tirar, sempre que fosse fazer alguma coisa na cantina, sempre tirava uma porção para o líder. Não era para falar que o líder era maior, não é isso. É para que outros desejem, despertem interesse, de sentir vontade de ter aquele privilégio. Você já viu como é que as empresas, quando ela quer destacar, despertar no funcionário o desejo de se dar mais, eles criam bonificação? Esse mês vão bonificar o funcionário de vender mais. Por que fazem isso? Porque parece que as pessoas elas são movidas por isso. Tem que ter um diferencial. E eu já testei isso nas pessoas. Eu só falei com um dos clientes meu que aluga carro, que eu ia criar na empresa categorias de motorista. Categoria ouro, categoria prata, categoria bronze e parceiro. Falei: o cara que for ouro, ele vai ter privilégio na empresa. Sempre vai ter carro reserva para ele. Os melhores carros, quando a gente trocar, vai ser sempre. Você acredita? Eu falei: isso na brincadeira pode virar uma verdade. Mas você acredita que teve um rapaz que ele entendeu que isso era verdade, ele se esforçou mais, ele quis pagar em dia. Ele quis entrar nesse perfil, porque ele falou assim: cara, eu quero ser ouro, eu quero ser prêmio, eu quero ter essa regalia. Você entende como é que as pessoas são movidas não por interesse, mas por ter privilégio? Porque se não fosse assim, se isso não fosse verdade, por que Deus ele fala do tribunal de Cristo? Por que ele fala? Aquele que vencer, e fala o que vai ter. Aquele que vencer, sentará no trono. Aquele que vencer, terá veste branca. Aquele que vencer, eu confessarei teu nome. Por que ele está falando? Porque Jesus está mostrando para nós que as pessoas elas vão se mover por duas forças: ou pela premiação, recompensa, ou pelo castigo. Tem gente que o prêmio não incentiva ele, só porrada. Se falar que vai para o inferno, ele melhora. Se falar que ele vai para o céu, ele não está preocupado, ele não quer céu, ele só não quer ir para o inferno. Então, essas duas forças existem. E aí ele explicou isso para mim, eu achei interessante. É real. É real. Né? As
pessoas elas se movem por isso. E fiquei triste com o rapaz, a família que foi embora, por causa de comida, irmão. Então, para você ver, por que Paulo está falando? Não brinque por causa da comida, não deixe a comida fazer você tropeçar. Tem gente que vai brincar por causa da comida e vai fazer com que o irmão pegue por causa da comida. No final, a pessoa não vai nem querer dar, igual ela falou, dinheiro para poder dar o material para fazer o pudim, ela vai querer arrumar a confusão. Porque revela, a comida não se revela. Depois que inventaram esse negócio de rei da torta, rei do bolo e coxinha, acabou, irmão, a confusão de festa. Você está com vontade de comer coxinha? Vai lá no rei da coxinha e compra lá uma bandeja. Quer comer uma torta? Irmão, acabou. Não precisa você mais ir nas festas dos outros, ficar levando bolso para trazer para dentro de casa. Acabou. Não pela comida, né? Paulo está tocando nesse assunto, da comida. Tem gente que vai pecar por causa da comida. Tem gente que vai se matar por causa da comida. Tem gente que vai matar o outro por causa da comida. Bom, o versículo 21. Bom é não comer carne, ó. Nem beber, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. A gente conhece muito bem esse versículo dentro do casamento, irmão. Você compra a sua carne que você gosta? Ou você compra a carne que o seu cônjuge gosta? Você só faz a carne que você gosta? Ou você também faz a carne que ele gosta? Né? Então, o amor, ele é doador. Paulo está falando, se for para ter paz e não tiver comer carne, a gente não come carne. É o caso do primo lá, né? É de outra religião lá, outra fé, e ele não come carne de porco. Então, ele vai em casa, eu brinco com ele, quer uma mortadela? Um pão, uma mortadela? Fico brincando com ele. Se quiser também, tem linguiça também de porco, fritinho. Só para cutucar ele, eu sei que ele come. E respeito, porque ele guarda o sábado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso, um dia ou não faz diferença. É o que o outro gosta, o que o outro entende. Tem tu fé? Tem na ti mesmo, diante de Deus. Ou seja, existem níveis diferentes de fé. Olha que interessante. Você tem que saber qual é o seu nível de fé e qual é o nível de fé do irmão. Porque senão, você chega aqui de repente na igreja, você passou um dia tribulado, você quer desabafar com o irmão que não tem a sua fé. Dependendo do que você falar para ele, você vai abalá-lo. Eu lembro que uns anos atrás, eu passei por uma luta, 10 anos atrás, eu passei por uma luta assim violenta. Deus me açoitou com força, tirou meu chão. Eu fiz igual o Jó, eu amaldiçoei no dia que eu nasci. Eu pedi a morte quase todos os dias. Chorava pedindo a morte. Eu odiava aquela luta. Só que eu esqueci que eu não morava sozinho. Eu tinha uma esposa dentro de casa, que ela estava me vendo. E ela chorando, ela falou comigo, não faz isso. Porque se você está perdendo a fé, imagine eu, que não busco. Se você está pedindo a morte, o que eu vou fazer da minha vida? Você é tudo para mim.
Naquele dia eu percebi que eu estava fazendo ela tropeçar. Naquele dia eu falei assim, caramba, eu estou tão na minha dor que eu esqueci que ela está se espelhando em mim. E aí vigiei, passei uma luta semelhante há um tempo atrás, uns meses atrás, e eu guardei os meus lábios, pelo menos perto dela. Não deixei, procurei o máximo que eu pude filtrar. Lembra do filtro? Filtrar para que ela não percebesse o que eu estava passando. Por quê? Porque eu me entendo com Deus, mas ela não poderia passar por aquilo. É muito isso aí. Então a gente tem que tomar cuidado em entender que você desabafa. Você vai desabafar com uma pessoa que, poxa, ela não tem a sua fé, ela vai ter crise. Que tem gente que está se espelhando em você, tem gente que olha para você e te vê você filho. Aí você de repente fala que está querendo desviar, que está querendo parar, está querendo morrer, você fala, você está duvidando de Deus, então Deus não existe. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer o outro tropeçar. Eu lembro que a Sunamita, ela não queria que o profeta profetizasse sobre a vida dela, porque o desejo dela era que ela tivesse um filho. O Eliseu, ele percebeu que ela não tinha filho. Como ela era uma mulher que sempre ofertou na vida dele, preparou uma casa para ele morar e tudo mais, ele falou assim, o que eu posso fazer por essa mulher que tem sido uma bênção na nossa vida? E aí o ajudante dele, o Jazi, ele vira para assim, eu percebi que ela não tem filho. E aí o profeta chega para ela e profetiza que ela vai ter uma criança. E aí em 9 meses essa mulher teve filho. A criança cresceu, ela se apegou à criança, depois de um certo tempo a criança morre. E aí ela está ali com a criança, entre a vida e a morte, de repente a criança morre, ela deixa a criança no quarto, manda o servo preparar dela ali o jumento ali, que para nós seria, tira o carro da garagem que eu vou sair. E no meio do caminho, algumas pessoas perguntam como ela está. Inclusive, o profeta viu ela vindo e manda Geazi até o encontro dela e pergunta se está tudo bem com ela. Quando ela encontra o Geazi, ele vai e pergunta, está tudo bem com você? Ela vem e fala, está tudo bem. Por que ela não falou com o Geazi? Porque Geazi não era o cara da solução. Ela foi quem tinha a solução. Tentava falar com ele? Não. Ela não fala com ninguém, ela não desabafa com ninguém. Por que o Jó ele fica 7 dias calado? Porque ele sabia que tinha uma luta de pessoas o rodeando ali. A sua esposa, por menos, mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Se ele abre a boca para falar? Oi? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aquele que, bem-aventurado é aquele que não condena a si mesmo naquilo que aprova. Tem tus fé, tendo a ti mesmo, diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. A sua consciência, ela sempre vai te condenar ou não, se o que você está fazendo é correto ou não. Entendeu? Mas aquele que tem dúvida, não come. Está condenado. Porque não come por e tudo o que não é fé é pecado. Capítulo 15. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então, você que está maduro, vai ter que suportar o irmão que ainda está imaturo. É difícil, mas é isso mesmo. O não agradar nós mesmos, e não agradar nós mesmos.
Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo, no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, caíram as injúrias dos que me injuriaram. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes em uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para nós, os gentios, glorifique a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o meu povo. E outra vez, louvai o Senhor, todos os gentios, celebrai todos os povos. E outra vez diz em Isaías: uma raiz de Jessé haverá, naquele que se levantar para reger os gentios expressarão. Ora, o Deus de esperança vos enche de gozo e gozo em paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meu irmão, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos está cheio de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, e eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, e ministro do Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Houve uma contenda entre Paulo e os apóstolos e Paulo acerca do Evangelho, de forma que eles fossem evangélicos, porque Paulo também foi levantado por Jesus Cristo, mas os discípulos também foram levantados, e aí eles concordaram em comum acordo que Paulo deveria pregar aos gentios e Pedro deveria pregar aos judeus. Então Paulo ele não poderia evangelizar os judeus, porque a ele foi dado o ministério dos gentios. É por isso que quando você vai ler a carta aos Hebreus, a gente que estuda, a maioria das pessoas concorda que pela forma literária, pela forma de escrito, pelo conhecimento, se é dado o título a Paulo, a autoria, a Paulo. Mas por que Paulo não colocou o nome dele? Porque a carta foi direcionada aos Hebreus, para não arrumar a contenda que Paulo estaria escrevendo e pregando aos que Hebreus e judeus, eles são a mesma coisa. Então ficou anônima, só por esse motivo. Então aqui Paulo está falando, mas irmãos, eu vos escrevi mais exatamente, como para outra vez isto à memória, pela graça de Deus e Pai, que eu seja ministro de Cristo Jesus aos gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenham glória a Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra ou por obra, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém até os arredores, até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Desta mesma maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, onde Cristo não houvera sido nomeado.
para não edificar sobre o fundamento alheio. Paulo está falando assim: eu vou me esforçar e ser fiel para pregar às pessoas que não conhecem a Cristo. Quem investe eu vou e fala aqui, irmãos, quando for convidado, muito ruim. É bom que venha o crente, mas o crente já tem pastor, então não vai ficar conosco. Eu também nem quero que ele fique se o pastor não liberar, porque eu não gostaria que ninguém daqui fosse para outra igreja, nenhum pastor quer perder ovelha. Então, a gente tem que ganhar quem? Os ímpios. Paulo está falando, tem que evangelizar a pessoa que não tem nenhuma ligação com a igreja. Porque tem os crentes que ficam de galho em galho. Eles trazem muito problema, são divergentes. E muitos deles estão em rebelião. Que é... Tem dois tipos de rebelião. Tem a pessoa que está no lugar, já deveria ter saído, está rebelde, e está saindo antes da hora, ou não era para ter saído. Então essas pessoas vêm e acabam trazendo contenda. Versículo 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, os que não ouviram entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nesse sítio, tenho já há muitos anos grande desejo de ter convosco. Quem está impedindo Paulo? O diabo? Não é. Quem está impedindo ele? O Espírito Santo muitas vezes não permitia que ele fosse para algum lugar. A prisão também. Mas a prisão não prendia Paulo. Oi? Sempre ia. Mas muitas vezes, mesmo dele solto, ele não podia ir. É tipo eu quero abrir a igreja no Vila Velha e não sou permitido abrir. Entendeu? Deus tem que liberar primeiro. Tipo Davi quis construir o templo do Senhor, o Senhor falou, não vai fazer. Ah, pastor, eu queria que Deus falasse assim comigo, sabe, mandasse eu fazer as coisas, não mandasse. Ah, você nem deixa Deus se interferir na sua vida, você já toma a decisão. Tem que já compra a passagem, aluga lá o local e pergunta se é de Deus. Você já vai mesmo de Deus falar que vai, não vai, você já vai de qualquer forma, porque ele vai consultar o Senhor. Entendeu? Tem que ter alguma possibilidade de você não fazer, se a resposta for não. Ah, eu não vou perguntar para Deus, porque já sei que ele vai falar que não pode, então deixa eu ir. Entendeu? É Deus. Cadê? 24, né? Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco na vossa companhia. Vendo Paulo, ele tinha desejo de estar com os irmãos, ansiava por estar com a igreja. Tem que ter esse desejo de nós, irmão. A gente tem que estar vibrando para estar aqui nos cultos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. E isso lhe pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deixa eu ver aqui. Devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. É assim, por que Deus não fez com que Elias aparecesse o alimento para ele, mas ao invés disso mandou ele até a viúva, para lá comer o que a viúva fosse dar para ele? Já que ele tinha poder para multiplicar o pão e o azeite da viúva, por que não multiplicou dele? Você sabe a resposta?
Oi? Isso. Os dons que Deus te dá nunca são para você, são para outros. Entendeu? E isso envolve recurso. Se no seu pedido você pede a Deus algo para você, só você vai ganhar com isso, até possa ser que Deus dê. Mas Deus tem mais pressa em dar quando isso atinge outras pessoas. Entendeu? Ah, eu queria tanto, Senhor, sabe? Ser um pregador, ser um pastor da igreja. O Senhor pergunta, mas para que você quer ser pastor? Não, porque eu quero ser pastor, eu quero que aquele irmão veja e pula. Vai ver, cheguei lá, estou aqui, ó. Mas acontece. Deus fala, poxa, achei que você queria pastorear, tomar conta. Então, as nossas orações, elas têm mais eficácia quando você pede para o outro. É o mesmo motivo pelo qual eu estou com uma igreja aberta, porque é mais fácil eu frutificar debaixo de um pastor do que eu ficar aqui. Eu serviria mais meu pastor como obreiro, como presbítero, ajudando o pastor, do que eu estando aqui. Pastor, mas por que você está aqui? Porque se eu fizer isso aqui lá na igreja dele, ele vai ficar com medo de perder a igreja para mim. Eu sei o quanto Deus me deu. Entendeu? Não. E a pessoa enxerga com o olho dela o que ela acha. O achismo não tem. Você, ó, o inteligente, a pessoa sábia, nem sempre ela é a mais inteligente no assunto, mas é aquela que contrata mais inteligente do que ele. O Bill Gates, ele não é o CDF, não foi o primeiro na época da faculdade, acho que ele nem terminou a faculdade, mas ele contratou o melhor. Então, eu quero que o Braz vá além, o Mike vá além, o Marcelo vá além, qualquer um de vocês vá além de mim. Por quê? Porque eu entendo que eu fui chamado para ser apóstolo, mestre, e o mestre dá o quê? Dá sustento, dá base para ter uma plataforma para outros. Que vocês vão adiante, que vocês vão mais. O próprio Jesus, irmão, que é a nossa base, ele falou assim: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Ué, ele não estava preocupado com você. E a gente vai ver pessoas que estão fazendo obra maior que Jesus. Tem homens aí que estão levantando ministério, tem mais de 1000 igrejas. Jesus não tinha 1000 igrejas. Quem é a fundação, a base? Cristo. Então, a nossa oração, ela tem que ter esse pilar. O meu dom, ele tem que servir a outros. Essa é a finalidade do dom. Eu parei aonde? Aqui no... Isso. Eu bem quis ter convosco e chegarei... É 29, não é? Eu bem sei que indo ter convosco chegarei em plenitude de bênção no Evangelho de Cristo. E vos rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito Santo, que combateis comigo na vossa oração, por mim e por Deus. Ó, Paulo pedindo para ajudar na oração. Por que combater em oração? Você sabe? O que eu tenho que orar?
A oração, ela não muda Deus. Ela muda você. Ela te põe de pé, ela te prepara, ela te revela, ela abre o teu entendimento, ela te dá inteligência, te dá sabedoria para você discernir coisas que você não está vendo. Agora, existe um detalhe na oração que é interessante. Que a oração, ela existe um tempo para que aquilo aconteça. Tudo que eu quero que aconteça na minha vida, segundo o propósito de Deus, sempre se lembre disso. Tudo que eu quero na minha vida, segundo o propósito de Deus, eu a vou conseguir com oração. Quero andar de carro novo. Eu tenho que entender quanto tempo eu preciso orar para que esse carro apareça. Mas ele vai aparecer. Eu quero ter uma cura, e não há limite, qualquer que seja a cura. Eu vou entender o seguinte: quanto tempo eu preciso orar para que essa cura apareça? Agora, uma certeza eu tenho que ter: ela vai chegar. Ah, pastor, é porque o médico falou que está desenganado. Tem passagem na Bíblia que uma pessoa orou 30 anos, outra orou 20 anos, mas aconteceu. Para mim estar hoje aqui fazendo o que eu estou fazendo, eu fiquei foi 15 anos pedindo a Deus. Aí você vai saber quando a dor parar, é isso? O Espírito, ele vai te revelar, ele vai te dar uma certeza, vai acontecer. Que, por exemplo, você vai começar a orar agora, você não sabe quanto tempo tem que orar. É 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos? Eu orei 10 anos para que Deus convertesse minha esposa. 10 anos. Minha esposa não queria saber nada de igreja, nem gostava de assunto de igreja. Ela se colocou numa posição assim: não vou te impedir, mas não toca nesse assunto comigo que eu não quero saber. Minha esposa, ela tinha uma aversão à frente. 10 anos. Depois de 10 anos, o Senhor fez? O esposo se converteu, batizou, desceu as águas, virou crente. É aquilo que nós lemos. O irmão, que por mais que tivesse com fé, com fervor, ele não tinha fé, ainda maturidade. Aí vê o irmão mais velho fazendo uma coisa que não deve fazer, que para ele às vezes é errado, ele não tem fé. É isso que acontece. Derruba mesmo, tá? Foi bem assim, foi uma coisa bem cruel, bem feia mesmo. Porque não é qualquer coisa que tirava ele, não. É assim, foi envergonhar realmente o Evangelho de Cristo. Realmente muito. Porque as pessoas que estão lá fora, elas têm uma visão, e não é errado, que o Espírito Santo que dá essa visão para elas, de que aquilo tudo é correto. De que aquilo tudo, aqui estão as melhores pessoas. E é ruim, às vezes, ela chegar aqui e encontrar o irmão que não paga, que compra. O irmão que marca, não cumpre a palavra dele, marca, divino vem. A palavra dele cai por terra. Então, lá fora, isso é valorizado. Eu ensino muitos as pessoas que estão comigo, principalmente os caras que trabalham comigo, o que é crédito, o que é crer. Eu não consigo crer que você fala, porque você fala e você não cumpre. Aí você se passa por mentiroso, enrolado, treteiro. Às vezes você acha que você não é, mas você tem que vigiar nessas coisinhas. Você marcou 10 horas, 10 horas, 11 já não é 10 mais, irmão.
Você me deixou esperando, você me deixou parado à sua disposição. Eu falo com ele. Eu falei com ele assim, você falou que ia pagar, aí chegou de pagar, você arruma uma foto. Eles detestam que eu falo isso. Você vai pagar com o quê? Com Pix, com dinheiro, com banco? Não vem com foto de filho, tá? Filho doente, o problema é seu. Não me traga foto de filho, que eu ainda não consegui pegar a foto do seu filho, pagar meu aluguel lá do carro, lá no banco com a foto do filho. Eu tentei mandar para a gente do banco, você botava na conta lá, não aceita. E para eles entenderem que desculpa não é pagamento, irmão. Sim. Então, toma muito cuidado, no caso do marido dela. Aí você imagina, o cara está aqui tentando segurar os hormônios dele, com a vontade de pegar todo mundo, aqui as mulheres, os homens, pegar todo mundo, porque o cara vem do mundo e vem cheio de demônio, vem cheio de carnalidade. E ele está se contendo e fica repreendendo ali dentro da mente dele. Deus, eu fecho o olho, vê um pensamento, fecha o olho, vê um pensamento. Ele está aqui se guardando, está aqui com a gente, que de repente o pastor está pegando a irmã, está caindo com a outra. Aí ele fala, caramba. No final de tudo, resumindo, que a gente congregava na mesma igreja lá no 3. O pastor ficou do lado da pessoa que estava errada, passou a mão, jogou uma coberta assim e falou assim, volta para frente. Aí ele falou assim, poxa, o pastor não fez isso, uma pessoa que deve liderar, quer dizer, eu estou pedindo ele, ele foi o motivo das coisas graves, que fez. Aí depois a gente descobriu o pastor batia na mulher, depois ele levava a mulher, depois foi para o Rio de Janeiro, botou fogo nele na mulher junto, morreu queimado. Pois é escandaliza o evangelho. Tem um caso de um irmão que ele colocou o pé para a esposa cair na igreja. Eles estavam discutindo, brigando, vieram da igreja brigando. Aí acho que ela levantou para poder passar e botou o pé. Tem umas tristezas dessa. Eu estava falando da oração, quero deixar isso bem claro para que você entenda. Você ainda não sabe o poder que tem oração. Olha o que Jesus disse: tudo o que pedires em oração, crendo que recebeu, não duvidando do seu coração. Tem que declarar. Então você ora até sentir que recebeu. Tudo vai acontecer. Só porque eu estou falando, o poder da oração, o poder da oração tem tanto poder, que diz que tem um estudo, fizeram um estudo, que quando a gente ora, ativa uma luz, um ponto dentro do nosso cérebro que ele não presta para nada, a não ser quando a gente ora. Já vi esse estudo já. É tudo que a gente tem tudo que tem no seu cérebro, eles fazem uma ressonância para droga, para sexo, para comida, tem uns pontos certos ali, que eles sabem, né? Então, por exemplo, botam vários vídeos aí quando é pornografia, aí ativa uma área do cérebro, quando é droga, ativa uma área do cérebro. E existe e botaram uma pessoa ouvindo louvor, orando, essa luz também acende, só aquele canto ali, né? Oração. Pastor, eu não tenho fé que aquilo que eu vou pedir eu vou receber. Então você não ora para aquilo, você ora para ter fé para aquilo. Imagina uma cura, imagina que você não tem perna. Dá um exemplo, que bem maluco. O médico falou, se a sua perna sofreu um acidente, você não vai ter como se andar. Aí você olha para a sua perna e você fala, o médico falou que está morto. Não tem jeito mais. E você não tem fé para pedir para curar. Você olha para a sua perna e você fala, não vou nem orar para isso aqui, isso aqui é impossível. Então você não ora para andar. Você ora para que Deus te dê fé para orar para aquilo ali. Entendeu? Porque na oração a fé vai brotar. E daqui a pouquinho você vai ter fé. Porque a fé é a convicção de que eu tenho aquilo que eu não vejo. É
literalmente engravidar. Você vai orar até ficar grávida daquilo que você quer. Pastor, o que é ficar grávida daquilo que eu quero? Você vai estar sentindo dentro de você. É como se, tipo assim, você comprou, está para chegar. Você tem certeza que vai chegar? Você está esperando. Eu comprei na internet. Quem já comprou na internet? Aí você pega um aplicativo danadinho. Logo chega. Você já está tranquilo, irmão. Você sabe que já tem. Imagina que você vai comprar aí no celular, você não tem dinheiro, aí você fica namorando o celular na internet. Pô, é isso que eu quero. Você está escolhendo ele, você não comprou. Assim é oração. Quando você entra na internet, pega o cartão de crédito, pagou, agora você vai lá, pagou a vista, pagou o cartão de crédito de 30 vezes, sei lá. Aí você fala, pronto, agora estou em paz. Precisa chegar. É isso. Então, enquanto você não tiver isso, que Paulo Yeshua chama de a substância, não pare de orar. A decisão de orar até chegar já é o ponto-chave. Tipo assim, Senhor, eu estou decidido, vou morrer pedindo. Ou o Senhor me dá, ou eu morro. Entendeu? Aí ele, vou dar, né? Você está orando tanto, eu vou te dar. Hã? Pastor, a você tem fé, você já recebe, Deus vai te dar. Aí você não tem mais oração para pedir mais, você já sabe que Deus vai te dar, só sabe quando. Aí tem que só agradecer. Aí você começa a sonhar com aquilo que já tem. Ô Senhor, eu não vou nem orar mais porque o Senhor já me deu, eu estou sentindo que o Senhor me deu. Senhor, me conta que dia vai chegar. Estou ansioso para chegar. Você entendeu? Isso aqui, irmão, para mim era impossível. Eu ser o responsável por abrir uma igreja, para mim é impossível. Por quê? Por causa da crença. Eu fui doutrinado na igreja que isso aqui era rebelião. Abrir uma igreja é uma rebelião. Então eu vim de uma igreja onde eu só podia ser uma coisa lá dentro. E eu cresci nesse ambiente de que só podia ser proibido pastor dentro desse ministério. Se eu sair de lá, está no demônio. Então imagine você vivendo nesse ambiente. Eu descobri. Você sabe como é que Deus fala com você? A pergunta é, você sabe como que Deus fala com você? Você já identificou quando é Deus? Em alguns casos, Deus fala comigo audível. São poucas vezes que eu ouvi a voz de Deus audível. Audível mesmo. Não sendo um pensamento, como conversando com a pessoa. Algumas vezes, por intuição, como se fosse um pensamento, que é a mais frequente. Mas existe uma maneira com que Deus faz comigo, que Ele coloca um desejo incontrolável, quase que uma compulsão. E eu sei que é Deus. Vou dar um exemplo. Posso? No momento de crise, ninguém está comprando nada e dá um desejo de ir lá comprar um carro. Aí eu fico assim, mas deve ser pela minha cabeça. Aí eu olho e falo, não tem condição de comprar um. Está batendo aqui o caixa um dia. Aí o desejo não para. Vem o desejo, como se fosse uma voz dizendo, vou lá e comprar um carro. Aí eu vi e falei bem assim, vai passar. Daqui um pouquinho, porque eu tenho alguns contatos de algumas pessoas que vendem carro, eles me ligam, então eu posso para você que falei, quero não. E a voz, que não é voz, é um desejo assim, compra. Aí eu falo bem assim, Senhor, compra ou não compra? Aí alguém
vem no meu celular e fala assim: você tem carro para alugar? Eu vou falar assim: tem, não tenho carro para alugar. Tem. Como é que eu faço para alugar? Eu falo: eu vou e passo os dados para pessoas, situações, o cara fala: quando que eu posso pegar o carro? Eu falo assim: me dá uma semana, está na revisão? Eu não tenho carro. Aí eu vou no contato, ligo para fulano: tem o carro aí? Tem. Passa a ficha. O cara liga, daqui meia hora o cara vem: eu vou. Então tá bom. Foi a minha vontade ou a vontade de Deus? Lembra que eu já falei com vocês que muitas vezes você responde a oração da pessoa? Tem gente do outro lado orando: Senhor, me dá uma condição, me dá uma oportunidade, me dá uma forma, abre uma porta. E você é a porta. Porque Deus vai te usar. Ele quer te usar. Entendeu? Então eu vou orar. Eu tenho. Vocês fazem. Está quase pode acabar. Vocês fazem mapa do sonho? Quem que faz mapa do sonho? Quadro do sonho. Você sabe o que é? Quem não sabe? Quem não sabe o que é? Vocês têm que fazer. Que é quadro, né? Quadro do sonho. Eu tenho lá. Eu vou jogar para vocês no grupo da igreja. Eu vou explicar como é que é. Vocês querem que eu explique como é que é? Rapidinho? Não vi. Parece que tem uns que não querem. Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui é poderoso, hein? Esse aqui é poderoso. Quer que eu fale o meu ou vocês querem falar o seu? Tá. O último que eu coloquei agora, eu fui na internet e eu peguei alguns modelos de oficina de carro. Minha oficina ela vai existir, já começou, né? Eu fui lá e olhei e falei assim: eu quero essa oficina desse modelo. Aí fui lá, peguei na internet a foto, mandei, baixei o download da foto e coloquei assim, ó. 3 modelos, aproximadamente, de oficinas. Oficina mecânica. E embaixo eu falei assim, escrevi lá: se não tiver desse jeito, depois você me perdoa. Paizinho, né? Quero te agradecer por me dar a oportunidade de ter esse empreendimento que vai servir de porta de emprego, de sustento para muitas pais de família. Através desse comércio, as pessoas vão poder trazer seus carros, ser bem tratados. Eu agradeci a Deus por aquilo que ainda não tenho e dei para Deus um objetivo para que as pessoas glorifiquem a Deus. Através disso vai ser resposta à oração de muitas pessoas. O que eu estou pedindo? Um negócio, um novo negócio, que vai impactar a vida de outros. Eu já tive vezes de ter 2, 3 carros em casa parado, eu precisando alugar, e eu fazer só uma única oração: Senhor, envia um pai de família que está desesperado querendo trabalhar, e eu quero ser a resposta da oração dele. Naquela semana, os 3 alugaram. Eu não pedi: Senhor, vou pagar minhas contas aqui, eu não peço para ser. Não, Senhor, eu quero um pai de família, eu quero pessoas que estão orando ao Senhor, eu quero ser essa a resposta da oração. Conecta a esses carros a eles.